Irmãos, esse assunto dinheiro, nós ouvimos bastante sobre dinheiro. Vamos falar um versículo, Malaquias, todos juntos, vamos falar juntos, todos nós, vamos. Espera aí, eu não falei o capítulo, eu não falei o versículo, viram só? Eu nem falei qual era o capítulo nem o versículo. Mas é isso que é ensinado só. Malaquias fala sobre casamento, por exemplo. Se você quiser fazer um estudo de Malaquias capítulo 2, é Malaquias que condena o divórcio. Deus odeia o divórcio, tem Malaquias. É em Malaquias que Deus olha e fala, aquela igreja, fecha aquela igreja, por favor. Olha lá, tem Malaquias. É em Malaquias que Deus está dizendo, olha, eu vou fazer uma torta. Já viram o gordo e o magro? Acho que todo mundo já viu o gordo e o magro, né? Quando o magro está lá, ele solta aquela torta, o gordo abaixa e cai na face da dona da casa. E aquela coisa. Deus está dizendo, eu vou jogar uma torta, só que não é de maçã. É dos excrementos dos animais que vocês estão oferecendo para o sacrifício. Irmão, é um livro precioso. Há mais de 2.000 versículos sobre finanças na Bíblia. E olha o que nós precisamos estudar. Por que Deus colocou tanta coisa na Bíblia? Porque Ele sabia que é o assunto que mais se fala. De manhã, a primeira coisa que se fala é onde está o dinheiro do ônibus. Olha, me dá o dinheiro para a gasolina, me dá o cartão de crédito, me dá dinheiro do pão, dinheiro do leite, quero ir. É o assunto que mais se fala dentro de casa. Hein? Pois é, o dinheiro da carne. Olha, não esqueça de deixar o dinheiro da verdura. E por aí vai. Então, a Bíblia, por isso, vai falar muito sobre dinheiro. Um versículo, que não está aí, mas joga aí nas suas anotações, Provérbios 24, 27. Cuida da tua lavoura e depois edifica a tua casa. Tanta gente aí flamenguista dizendo, não, eu amo ela. E eu amo ela e vou casar com ela de qualquer jeito. Os dois casam, a sogra não deixa morar debaixo da ponte, então traz para dentro de casa e já começa o inferno. Olha, não é possível isso. Cuida do teu negócio lá fora, apronta a tua lavoura e depois edifica a tua casa. Quer dizer, faz o pé de meia. Não é que você tem que ter aquele apartamento, aquela casa, mas tem que ter condições de tirar aquela garota da casa dela e realmente poder mantê-la com dignidade. Então há muita coisa realmente sobre finanças. Olha, é impressionante. Na frente da igreja lá do Morumbi, tem um supermercado. Aí veio um outro supermercado, comprou aquele, o gerente, que era tão orgulhoso e tal, então, de repente ele dançou. É um tal de uma companhia compara o outro, então a nossa vida flutua muito. O pessoal da sua igreja, ora está empregado, ora está desempregado. Então nós precisamos realmente estudar, porque nada vai permanecer como está. E aí eu já disse, né, que dinheiro é algo e tal. Há dois sistemas de valores. Está na sua apostila, né? Um que é centralizado aqui, no eu. Agora vamos abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 1. A referência está aí na introdução. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, aí no original não é uma dúvida se você nasceu de novo ou não, aí seria a melhor tradução. Desde que você nasceu de novo, não tenho dúvida, é isso que ele está dizendo, o seu comportamento tem que mudar. O que é que ele diz? Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Porque quando eu estou nesse sistema econômico aqui, o que é que a gente pensa? Eu quero ter uma casa. Eu quero ter uma boa conta na poupança. Eu quero ter um carro. O flamenguista dizia, eu preciso comprar minha bicicleta. O botafoguense está dizendo, eu preciso comprar aquela casa na praia. E assim para frente.
Outros pensam, eu quero poder, status, posição. Esse é o mundo que nós vivemos. Todo mundo quer isso, quer mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Aí, o texto está dizendo, se já ressuscitasse com Cristo, quem é o centro agora? Acrescenta aí na sua folha. Um D aparece aqui e um S aparece aqui. Agora o centro é Deus. Com Deus na sua vida, esse horizonte aí vai o quê? Ampliar. Por isso tem 2 círculos aí. Você continua pensando na sua casa, na casa de campo, no seu apartamento, sua moradia, etc, etc. O corintiano continua pensando na bicicleta, não tem nada de errado. Só que agora o foco não é coisas. Agora é Deus. E algo que não estava aqui passa a ser acrescentado. Por exemplo, agora o bom nome é mais importante do que um bom dinheiro. Tem gente aí no nosso Brasil sacrificando o nome, tudo, o que ele quer é dinheiro. Mas quando ele está em Cristo agora, tem que ter uma mudança. Esse negócio de, eu vou crente, batizado, mas eu vou continuar a viver como eu era antes, algo está errado. Ou ele não foi convertido, ele é sempre convencido, mas nunca teve uma experiência real de salvação. A propósito, escuta, você que está aqui, tem certeza absoluta da sua salvação? Se você bater as botas aí agora, for acometido de um ataque do coração fulminante, olha, ela está salva. Você tem certeza? Extremamente importante, porque eu fui muito católico, depois eu frequentei a igreja presbiteriana, que a minha mãe foi a primeira a se converter, depois frequentei a igreja metodista, em Belo Horizonte, depois fui para a igreja batista, aí eu fui mergulhado, molhado, encharcado, saí, olha, molhado toda a vida. Católico perdido, presbiteriano perdido, metodista perdido, batista encharcado, molhado, perdido da mesma maneira. Quem me visse com a Bíblia debaixo do braço em Belo Horizonte, indo para o ar livre, dizendo, ali tem um crente. Crente nada, era um pagão perdido mesmo. Cuidado, tenha certeza absoluta. Aí, quando eu descobri que estava perdido, eu enfiei a cara na Bíblia, e veio o dia 31 de julho de 1953, 18 anos, eu estava com 18 anos, 69, quem é bom em geografia sabe que 51 anos já se passaram. Problemas muitas, lutas demais, transplante de coração, dor, sofrimento, fiz safena antes, etc. Por isso é que quando eu vejo pregadores falando, entrega a sua vida a Jesus e tudo vai bem, olha, isso nunca foi bíblico. No mundo tereis aflição, diz o nosso Senhor. Pode ficar preparado que vem. 77 foi um ano que chegou lá em casa para valer. Meu filho foi atropelado, eu quebrei a perna, minha esposa teve câncer enquanto estava nos Estados Unidos, meu pai morreu aqui enquanto eu estava lá, e quando eu voltava dos Estados Unidos, em cima, o avião passando por cima do Morumbi, segurei na mão da Carolina e falei, vamos orar, porque nós vamos plantar, pela graça de Deus, uma igreja aqui. E olhei com ela e daí um pouquinho, e o primeiro infarte veio dentro do avião, chegando já em São Paulo. Então há lutas, há problema. Aquele ano, quando chega tudo assim, mas coisa boa é ser calvinista. Crer na soberania de Deus, que Ele está no controle de toda e qualquer situação. É uma beleza, viu? Então, um bom nome, o que mais? Agora a Bíblia passa a ser algo importante. Agora a oração, aqui almas perdidas. Você fala com o indivíduo que está só aqui em almas perdidas, ele pensa no Gasparzinho, né? Voando ali, não tem a menor ideia. Aquele amor realmente pelas pessoas sem Cristo não aparece. Então o nosso mundo muda. Vamos ver aí os fatos sobre o dinheiro. Primeiro, o que é dinheiro? O dinheiro, essa notinha que está aqui no meu bolso, não é boa nem má. O uso que eu vou fazer daquele dinheiro é que determina se ele é bom ou mau. Então não há definição bíblica sobre o dinheiro. É meio de transação,
usado no comércio, etc, etc. Não há definição bíblica. De quem é o dinheiro? Aí, deixa eu ver, tem várias referências aí, mas eu vou acrescentar outras. Este ponto aqui é o ponto mais sério. De quem é o dinheiro? Irmãos, se eu não estiver convencido que do Senhor é a prata, como é que é o resto? Do Senhor, Ageu 2:8. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que Salmo 24:1 diz? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quer dizer, tudo pertence ao Senhor. Salmo 50 fala que a vaca, aqueles bois lá de Minas Gerais, tudo é do Senhor. Eu tenho que estar consciente que o óculos não é meu, o sapato não é meu, meu filho não é meu, minha filha não é minha. Isto que nós, cristãos, precisamos realmente estar consciente disto, que tudo pertence ao Senhor nosso Deus. E a hora que Ele põe o dedo e diz, olha, eu quero usar isto, aqui está, Senhor. Muitas pessoas não têm dificuldade em dar o dízimo, mas a hora que Deus põe o dedo e diz, eu quero a sua filha, eu quero o seu filho para o campo missionário, opa! Aí não. Os 10% ele está até pronto a dar. Abraão, quando Deus pediu, me dá o filho, aqui está. Então isso é extremamente importante que eu saiba disso, do Senhor, que tudo é do Senhor. Irmãos, nós precisamos ganhar e ensinar isso para a nossa igreja, para os nossos casais, para as pessoas, porque só isso, que Deus é soberano, e Deus se agrada disso, viu? Quando você pensa grande sobre Ele, quando você faz aquele, não aquele Deusinho pequeno e tal, tem até um livro, teu Deus é muito pequeno, aquele Deus polícia que fica atrás de você, só esperando você começar a gozar a vida para Ele estragar tudo. É assim que muitos jovens pensam. Não, nós temos que ter essa consciência que o nosso Deus, quando a segunda-feira eu tinha um dia de folga, estava com meu filho numa casa de um irmão da igreja, lá perto da Ilha Bela, e eu olhava para aquele barzão assim, e olhava para aquela ilha dizendo, meu Deus criou, que coisa. E Ele sabe aonde está aquela areia que o Cabral, quando ele desceu lá na Bahia, ele pisou, aonde está aquele grão de areia. Esse é o nosso Deus. Nós temos que pensar algo sublime e grandioso. Você lê os Salmos e você vai ver louvando, agradecendo o Senhor o tempo todo. Agora vamos, o plano de Deus para o dinheiro. Primeiro, providenciar para as nossas necessidades básicas. Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele tem prazer, e aqui, irmãos, eu queria já desafiá-los a começar, da agora para frente. Eu tinha colocado aqui o site do Morumbi, eu dou um estudo de Romanos, é o meu livro favorito, eu estou tentando ler Romanos 2 vezes por mês, o livro inteiro 2 vezes, eu leio um capítulo para reter bem 2 vezes, hoje é dia do capítulo 11 e assim para frente. Eu faço um estudo, eu tenho cerca de 800 alunos pela internet, eu não respondo os e-mails que não dá, mas eu preparo as lições, a secretária manda uma maneira de guiar você a estudar Romanos, que se existe um livro, Martim Lutero disse que nós precisamos saber Romanos de cor, palavra por palavra. Já pensou isso? Eu não tenho boa memória. Eu esqueço logo, eu decoro, depois eu esqueço que eu decorei, decoro de novo. É uma tristeza. Então, se você quiser, entrando no site do Morumbi, você vai ver. Eu coloquei algumas ilustrações, e eu tenho muitas. O que eu ia dizer é isso: comece hoje a ver Deus trabalhando nas suas finanças. Se eu fosse contar aqui só histórias de Deus trabalhando na minha finança, eu ganho bem. Mas eu tenho na minha igreja empresários,
homens que ganham muito mais estão atolados até aqui. O problema não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. O problema é a sua administração das finanças. Se você ganha 1.000 e gasta 1.100, se Deus promover você para ganhar 10.000, você vai gastar 11. Isso é coisa provada. Não tem jeito. É aquela maneira. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu gasto, mais eu quero gastar. Então, o problema... E olha, eu estou casado há 34 anos, fiz agora. Irmãos, durante esses anos, nunca tive uma dívida. A não ser apartamento que você compra, aí é um investimento. É diferente. Se você quer investir num lote que tem, por exemplo, entre aqui e Belo Horizonte, compra aquele lote para pagar. Porque se o Rio não chegar lá, Belo Horizonte vai chegar. Sou mineiro, claro. Então, aí é um tipo de investimento. A hora que você quiser, você pode entregar aquilo, se é uma compra bem feita, e você pode ainda pegar algum dinheirinho. Mas dívida, eu vou falar mais sobre dívida aqui. Então, Deus tem um prazer em providenciar para as nossas necessidades. Comece a acertar com Deus, e eu espero que até o final dessa reunião você vai decidir isso, e anotar Deus trabalhando nas suas finanças. Ainda agora conversando com o Dr. Luiz, ali no almoço, ele falou que é impressionante como Deus tem abençoado, mas ele é bem liberal em contribuir. E Deus também é rico. Eu não creio de maneira nenhuma na teologia da chamada prosperidade. Dá um Volkswagen para o Senhor que ele vai te dar um Monza. Dá um Monza que ele vai te dar um BMW. Eu acho isso picaretagem. Mas, se você faz naquela bondade do seu coração, com amor e com alegria, investe no reino, dificilmente você ganha do Senhor. É impressionante como o dinheiro vem e vem e vem. Você não negociou com Deus. Às vezes, ele inclusive testa para ver se você está sério ou não. Eu não sei se eu estaria aqui hoje se não fosse por 120, eu vou colocar em termos de reais, porque já mudou tanto dinheiro, então fica em reais mesmo. Eu comecei a estudar muito tarde. Menino aí do interior e tal, de Minas, converti aos 18 anos, e eu tinha aos 17 voltado ao primário, para fazer o 4º ano primário, depois fiz a admissão ao ginásio, aí que eu fui fazer o ginásio clássico, e depois vim para São Paulo, na Faculdade Batista, na faculdade na PUC, e depois fui para os Estados Unidos, fazer o mestrado lá. Mas, se não fosse 120, eu estava servindo o glorioso Exército Brasileiro. O Exército é uma beleza, a farda, verde, bonita. Então, mas eu ganhava 54 reais. E eu comia tudo de banana. Se um dia eu visitar a sua casa e você me der almôndega, eu sei que você me odeia. Eu não posso nem ver a almôndega, porque no exército serviu o bandejão e vinha aquela almôndega no meio daquele sebo amarelo em volta. Até hoje o quadro está lá. Então eu comia os 54 reais na cantina, tudo de banana nanica, para poder encher mesmo a pança. E aí eu fiz a admissão ao ginásio, passei com 6,2, e o professor, era uma escola muito boa do governo, mas naquele tempo era coisa séria. Os professores falaram, todo mundo tem que trazer livros, se não trouxer, não pode. E eu tinha 5 reais. Os livros ficavam em 125. E eu deitei, depois de alimentar os cavalos, lá jogar alfafa e outras coisas lá para os cavalos, eu deitei e fiquei olhando para aquele céu bonito de Minas. Aqui você não conhece o céu do mineiro. Aqui e em São Paulo a turma olha e só vê a poluição. Mas em Minas, você vê aquele céu azul, as estrelas. E eu ali comecei a orar, falei, Senhor, e agora, hein? Como é que eu vou fazer? No dia seguinte, eu levantei cedo, passei na casa da Dona Rosalie, que era uma missionária americana.
peguei folhetos com ela e fui para um bairro, hoje chama São Paulo, naquele tempo chama Matadouro, em Belo Horizonte, e eu fui distribuir folhetos. Paguei R$1 para ir, R$1 para voltar. Na volta passei na casa dela, ela falou: Ari, olha, eu tinha ali meus 18, 19 anos. Ela falou: Ari, isso aqui é para te ajudar na condução. Eu falei: não precisa, já paguei e tal. Mas ela insistiu. Quando eu saí, dei uma voltinha. Quando saí fora da presença da casa dela, eu olhei, R$120. Era Deus providenciando para a minha vida. Eu falei: essa mulher deve dar dinheiro à torta e direita. Nunca vi uma mulher tão pão dura. Olha, precisava Deus mesmo trabalhar no coração dela. Eu olhava para ela e falava: ela é minha mãe espiritual, por isso a minha filha também chama-se Rosali. E eu olhava para o vestido e falava: mãe, que vestido bonito. Ela falou: a minha irmã usou muito tempo lá no Mississippi e depois me mandou. Ela via prego, ela pegava, ela via isso tudo para investir no reino. Era impressionante a vida da dona Rosali. Já que eu falei em Rosali, eu estava dando essa matéria na Igreja Batista da Liberdade, lá em São Paulo, e em 2 noites, que é muito material. E a minha filha estava estudando nos Estados Unidos, tinha terminado o seminário do Fuller, na Califórnia, e ela me escreveu dizendo: pai, há uma possibilidade de eu entrar para pedir uma bolsa, mas a possibilidade de entrar é mínima, e custa $500 para fazer. Eu peguei $500 e falei: filha, manda a brasa, faz a inscrição. Ela fez. Eu estava ensinando como Deus providencia a necessidade nossa. Lá na igreja, naquela quarta-feira, cheguei em casa, eu abri meu computador, tinha um e-mail dela, dizendo: pai, eu fiz e eu passei e eu recebi uma bolsa de $150 mil. 4 anos de universidade com tudo pago, seguro, casa, comida, mais a faculdade. Olha, Deus providenciando assim, esse é o nosso Deus. Eu peguei aquele e-mail e na outra quarta-feira que eu fui terminar a aula, eu mostrei para os irmãos da Igreja da Liberdade, falei: tá vendo? Olha o que aconteceu quarta-feira passada, quando eu cheguei em casa. E eu poderia ter horas e horas contando aí, mas vamos continuar aí. Pagar nossas contas pontualmente. Não diga ao próximo: vai e volta amanhã. Sabe, isso acontece muito no nosso meio. Às vezes você tem o dinheiro e o indivíduo vem, é o pedreiro, é a moça que veio lavar a roupa para você ou ajudar a passar, e você diz: será que dá para você passar na próxima semana? Coitada da pessoa. Olha, paga as contas em dia, tá entendendo? Uma pessoa. Falaremos mais. Mostrar o poder do Senhor em abençoar outros por nosso intermédio. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 9:12. 2 Coríntios 9:12. Se eu tivesse perguntado aqui, como é que Deus recebe graças, ou quando é que Ele recebe glória e graça? Talvez alguém aqui diria: quando eu canto no coro, quando eu dou um curso sobre casais, quando eu ensino a Bíblia. Olha, 2 Coríntios diz: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas redunda em muitas graças a Deus. Quer dizer, Deus é glorificado. Carolina e eu fazemos uma coisa: eu tiro a oferta que eu dou para a igreja, tanto. Depois, eu abro uma conta que eu chamo Trabalho do Senhor, TS. E aí, suponhamos que eu tenha R$1.000 na minha conta, eu passo para cá, para essa conta. Esquece, isso aqui já foi feito, né? Isso aqui é meu talão de cheque.
Eu passo para cá R$300. Eu fico com 700 aqui. E eu ponho aqui, cheque sem número. Eu vou acumulando dinheiro aqui na conta do Senhor. E é gostoso, irmão. Quando você não tem dívida, porque se você tem dívida, paga a sua dívida. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Mas é gostoso você acumulando, porque aí tem um movimento na igreja e você quer fazer uma contribuição extra. Às vezes Deus toca no seu espírito, olha aquela viúva ali. Aí você pega uma notinha de 50, chega assim para ela com a mão fechada e diz, como é que vai, irmã? Ela sente aquela coscazinha e fala, agora bem melhor. Agora. Então, e olha o que é que acontece. Uma ocasião, a propósito, tudo de finanças a sua esposa precisa saber. Eu distribuí essa folha aí para você ver as dívidas. Infelizmente, a outra folha de fazer um orçamento. De vocês sentarem e fazer um orçamento. Conta, luz, gás, IPVA, IPTU, colocar tudo. Então, o que acontece? A sua esposa deve saber. Marido, se você cair duro aí agora, a sua esposa sabe aonde estão os documentos da sua casinha, do seu apartamento. A sua esposa sabe quem você deve, ou quem deve você. Se eu indo para São Paulo aqui, hoje à noite, o avião cair, pode crer, a Carolina está com um disquete, a minha secretária tem um disquete, a minha filha sabe. É extremamente importante. Tem marido que esconde da esposa. Um absurdo. E olha, hoje nós vivemos numa sociedade em que muitas das mulheres estão trabalhando fora. Nada de errado com isso. Há uma coisa errada. Se você está trabalhando fora, só para poder viver num nível acima, só para poder competir com seu vizinho, algo está errado. Se é esse o objetivo, a bênção de Deus sai fora. Mas se você está vivendo dentro de um padrão, sua esposa tem que cooperar para ajudar no salário, muito bom. Mas no momento que você fala, esse é o meu dinheiro, e ela diz, esse é o meu dinheiro, está errado. Aí a vaca já foi para o brejo. Não tem esse negócio, os dois comunicando nessa área de finança. Querida, nós temos tanto, na nossa conta está assim, é isso, temos que pagar isso. Ela precisa saber, a mulher quer saber disso. Ela se sente valorizada. Quando você, marido, faz parte, por que eu estou falando mais para o marido? Porque você que tem a obrigação de trazer o cheque para casa. Você que é o líder. Eu não estou dizendo que a mulher não vai ajudar e cooperar, mas em última análise, você que tem que trazer o cheque para casa, marido. E olha, no liderar o seu lar, se a sua mulher é melhor do que você em lidar com cheque, com banco, com contas, delega isso para ela, fica com a responsabilidade. Tolo é o marido que não usa, no bom sentido, a esposa. Se ela é melhor, suponhamos que ela seja torcedora do Fluminense, e você é flamenguista, delega para ela na mesma hora. Ela sabe lidar, ela é daquela classe que pensa, etc, etc. Então, fala isso, deixa com a sua esposa realmente cuidar disso. Tolo é o marido que não usa bem os dons da esposa. Agora, se ela não gosta, como a minha, ela tem uma dificuldade com esse negócio, até na hora de fazer cheque e tudo, não é o forte dela, ótimo, eu controlo, eu gosto, é a minha área e tudo. Tem uma área que eu detesto, é arrumar a cama. Por exemplo, depois da manhã, ela vai ver a minha filha ficar uns dias em Londrina. Pode crer, a minha cama vai ficar do mesmo jeito que... Para que arrumar a cama? Se à noite vai desarrumar tudo, e aí põe aqueles
aqueles travesseiros, um travesseiro aqui, outro travesseiro ali, outro travesseiro, mais um aqui, bulufa, você chega no joga tudo fora assim. Olha, nesse sentido, é ruim ela não estar presente, mas que é gostoso levantar e depois ir para a cama, é a mesma coisa. Entendeu? Então, ela é forte nisso, ela gosta de arrumar, é uma bênção. E quando eu casei, eu falei, querida, eu casei tarde, com 35 anos, arrumei cama demais quando eu não queria. Então, da agora para frente, nunca mais. Ela falou, deixa comigo, cuida do talão de cheque. Então... Mas, irmãos, quando você está ensinando sobre finanças, você tem que contar 1, 2, 3 experiências sua primeiro. Não adianta contar a experiência dos outros. Eu vou contar uma experiência dos outros agora, mas o importante que o seu auditório quer ouvir é, funciona na sua vida. Você que está falando, Ari, você que está falando, então você precisa contar a sua experiência. Ó, Deus proveu, Deus fez isto. Aí sim, depois de você contar uma história ou duas da sua própria vida, aí começa a contar. Deixa eu contar uma do Dr. Shedd. Quem aqui já ouviu o Dr. Shedd? Só vocês não tiveram privilégio, viu? Ele é PhD, é um homem que tem doutorado, tem cabeça e tem coração. Às vezes eu encontro pessoas que têm cabeça, mas não têm coração. Outros que têm coração, mas não têm cabeça. Tá entendendo? Então é difícil. O Dr. Shedd é uma combinação de santidade, coração, cabeça. Ele contou para mim, para um grupo, e depois eu confirmei com ele, pedi autorização para usar. O Dr. Shedd um dia recebe uma carta, e ele abre a carta, alguém tinha depositado na conta dele uma certa quantia de dinheiro. Não, o que você faria se eu sair ali, alguém chegasse e diz, aqui tem uma carta para você, e você abrisse a carta e tem R$1.500 dentro da carta? O que você faria, hein? Pense bem, o que você faria? Eu espero que você faria uma coisa, ou vou pagar minha dívida, é o que nós vamos chegar lá. Mas o Dr. Shedd virou para a esposa dele, Patrícia, e diz, Pat, será o que Deus tem em mente com isto? Olha que atitude, irmãos! Essa é a atitude do homem de Deus, que não está endividado. É um de Deus que leva a Deus a sério. O depósito caiu na conta dele, ele pergunta, será o que Deus tem em mente com isso? Naquela noite ele saiu e foi dar aula, onde ele dá aula na Faculdade Batista em São Paulo. Quando ele chega lá, chegou mais cedo, abriu a porta, tinha um aluno de joelho chorando. O aluno assustou com a presença dele e disse, oi, Dr. Shedd. Ele falou, está chorando? Ah, é. Sabe, eu tive um filho que teve uma leucemia e morreu. E o meu segundo filho está tendo uns problemas também sérios. Aí o Dr. Shedd falou, e você não tem dinheiro para levar ao médico, né? Ele falou, é isso mesmo. O Dr. Shedd falou, tem sim. Só que Deus depositou numa conta para ser transferida para a sua conta. Fez o cheque, entregou para o aluno da faculdade. Não sei quanto tempo passou, o moço voltou dizendo, Dr. Shedd, olha, fiz os exames, meu filho está bem, e olha, eu dei, o que o texto diz? Vamos falar junto. E eu dei muitas graças a Deus. Esse é o nosso Deus, Ele tem prazer, Ele usando as nossas finanças, e Ele quer usar. Uma vez, eu estava com a nota correspondente a 100 hoje, e eu dei, ela voltou, aí eu dei, ela voltou, aí eu dei, ela voltou. Eu só me livrei dela na porta da Faculdade Batista. Foi duro livrar daquele dinheiro, tá entendendo? É impressionante, parece brincadeira, mas Deus tem prazer, eu poderia falar muito sobre isso. Por que é que eu não vejo Deus agindo nas minhas finanças? Eu estou sempre com o bolso furado, eu estou sempre numa pendura, eu estou sempre duro. O que acontece? Por que é que eu não vejo Deus trabalhando nas minhas finanças? Quantas razões eu coloquei aí? Primeira delas, porque não estou na alerta. Isto é, Deus está agindo,
Mas eu só vejo Deus nas coisas espirituais. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, fazer oração é uma coisa espiritual? Acho que todo mundo dizia sim. Se eu falasse, citar versículos da palavra de Deus é espiritual? Tenho quase certeza que todo mundo diria sim. Jogar bola é uma coisa espiritual. A gente sabe que torcer para o Flamengo é pecado mortal. Mas jogar bola, olha, o que acontece é citar Bíblia. Mateus 4,6, Satanás está citando Bíblia para Jesus. Não tinha nada de espiritual. Tem muito marido que cita a Bíblia para a mulher, dizendo, mulher, sede submissa. Não tem nada de espiritual nisso, só porque está na Bíblia não quer dizer não. Tem uma capa de religião. Fazer oração é espiritual? Não necessariamente. Lembra daquele camarada, Senhor, eu te dou graça porque eu não sou como aquele corintiano lá embaixo. E Deus falou, peraí, não é assim. Lucas capítulo 18, o publicano e o fariseu. Então, a gente vê Deus agindo só nas coisas chamadas espirituais, que nem sempre são espirituais. Deus quer trabalhar na sua vida diária, nas suas finanças e tudo. Por que é que eu não vejo Deus? Porque eu estou violando. Aqui eu tenho que traduzir isso para o flamenguista, porque ele vai pensar que é tocar viola. Não, isso significa eu estou transgredindo, é demais, né? Eu estou transgredindo os princípios de Deus. Quando eu estou transgredindo os princípios sobre finanças, Deus tira a mão e fala, tá bom, você não quer me obedecer? Siga o seu caminho. Você bate com a cabeça ali, bate com a cabeça lá, até você aprender. Ari, como é que eu sei que eu estou quebrando os princípios? Vamos ver. Um deles, sinais de escravidão financeira. Primeira coisa, o hábito de entrar em dívida. Provérbios 22:7 diz o seguinte, o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é escravo daquele que empresta. Irmãos, Deus não quer o seu povo escravizado. Jesus Cristo veio para nos soltar livres. Livre de culpa, livre do pecado, livre do inferno, livre de tudo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O nosso Deus quer um povo livre. E quando você está endividado, quando você toma dinheiro emprestado, você é escravo daquele que empresta. Abra sua Bíblia, porque isso é importante, que eu já vi que você já ouviu sermões toda a vida sobre o óleo da viúva. Lá em 2 Reis, capítulo 4, 1-7. Esse moço era crente que morreu? Era ou não é? Era, ele temia o Senhor. Temer o Senhor não é tremer diante, é levar Deus a sério. Sempre que você vê na Bíblia, temer o Senhor, lá no Morumbi, todo mundo sabe, a gente usa a linguagem, é levar Deus a sério. Ele temia o Senhor. Mas às vezes nós levamos Deus a sério numa área e numa outra área não levamos Deus a sério. E aí está um marido, tá vendo só? Ele morre, ali está o caixão. A mulher contente, às vezes ela fica contente, né? Que ele partiu, o bandido partiu. Às vezes não. Ela está ali olhando, dizendo, meu querido foi e tal, uma lágrima correndo aqui. Aí chega 2 indivíduos de gravata e maleta e tudo. E ele fala, olha, eu vou pegar os seus 2 filhos, não é isso que o texto diz? Chega o credor para pegar os 2 filhos, porque naquele tempo, quando você ficava endividado, se você não podia pagar a dívida, ele vinha e levava os 2 filhos ou o filho como pagamento da dívida. Não havia o negócio de protesto, não. Já pensou aquela pobre da viúva perdeu o marido e agora vai perder os 2 filhos? Então o que é que a Bíblia diz? Ela corre para o Eliseu, ele multiplica o óleo. Agora, irmão, leia o versículo 7, ouça com atenção. A gente ouve muito falar no multiplicado óleo, mas esse tinha muito com finanças. Olha o versículo 7. Olha aí, eu fiz um milagre, eu multipliquei o óleo e você tem abundância. Primeira coisa, vai e paga a tua dívida. E eu fiz uma provisão extra para você viver.
até o final da vida, tá aí, o óleo não vai faltar. Deus providenciando, Ele tinha um amor muito grande pelas viúvas e estrangeiros, você vê isso no Velho Testamento. Então Deus não só supriu a necessidade dela, como providenciou para ela pagar a dívida. Romanos 13:8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. Irmãos, isso aí não foi colocado lá para preencher um espaço na Bíblia, não. Isso é uma ordem do Senhor para mim, para você obedecer. A ninguém devais coisa alguma. Irmão, quando você está em dívida, o nome do Senhor está em jogo. Você está andando no meio da sua cidade, e aí o indivíduo para quem você deve fala: ei, aquilo ali é crente, mas não me pagou até agora. Olha, o nome do Senhor é criticado, é mofado e tudo. Muito cuidado. Edificando a sua vida em torno do dinheiro. Esse é um outro princípio. Olha, o Senhor está dizendo, não faça isso. No versículo seguinte vai dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Preocupação excessiva com coisas materiais. Aí eu tenho que estar na moda. Quem disse que você tem que andar na moda todas as vezes? Mas é a coisa, não, olha, fulano tem uma roupa de grife, ela também eu tenho que ter. A vizinha está aquela competição com o outro, ok? Sabe por que nós entramos em dívidas? Porque nós temos o que se chama superprodução. Muita pasta de dente, muito livro, muita água para beber, muita roupa, muito isso. É superprodução, se produz muito. Mas para produzir muito tem que ter uma outra coisa que é alto consumo. Temos que estar num consumismo à torta e à direita. Compra isso e tal. Mas a esse binômio aqui funcionar, eu tenho que criar uma outra coisa que foi criado, que é a propaganda. Olha, você e eu somos vítimas disso o tempo todo. O pastor chegou aqui e fez propaganda, livros. Eu cheguei aqui e falei: olha, esse livro, que bom se ele soubesse. Está entendendo? Propaganda. Nós somos vítimas. Você está vendo jogo de futebol, propaganda. O tempo todo. Meu filho trabalha nessa área de marketing, de propaganda, de criação. Sabe por que a Casas Bahia queria, outro dia, patrocinar o Flamengo, né? E aí o técnico do Flamengo não deixou. Falou: de jeito nenhum. Que já pensou o meu time entrar em campo como o garoto de Casas Bahia? Quer perder de quanto, hein? Quer perder de quanto, hein? Quer perder de quanto? De jeito nenhum. Ele não deixou Casas Bahia. Mas vocês já notaram? Você sabe que o Samuel Klein, que é o dono das Casas Bahia, ele e os filhos, etc., eles gastam cerca de 150 milhões por ano em propaganda. Olha, para fazer isto. Por isso que você vê, liga o rádio a Casas Bahia, lê ali Casas Bahia em todo lugar. Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Você está dirigindo, beba Coca-Cola. Daí um pouquinho você sai do carro e entra, me dá uma Coca. Você nem pensa, tá entendendo? Condicionado, a propaganda faz isso. E aí está você. Então nós somos vítima disso, você tem que lutar contra isso. Quando você está em dívida, há um outro perigo. É que você está contando com o dia de amanhã. Amanhã eu vou estar vivo, eu vou negociar aqui, eu vou ganhar dinheiro, eu vou pagar as minhas prestações. Olha, não entra em prestação. Não entra. Ari, você não sabe. Sei. Olha, eu hoje ganho bem. Mas houve um tempo que eu ganhava muito pouco. Mas sabia regrar biblicamente o meu dinheiro. Então, irmãos, como eu disse, há empresários, há homens na minha igreja que ganham muito mais do que eu. E olha, estão endividados. Um certo indivíduo de uma multinacional. Eu tive que sentar com ele para sair de dívida. Impressionante, ganhando um dinheirão. O problema não é o quanto você ganha. Então nós temos que ter muito cuidado.
Eu estava dizendo, Tiago capítulo 4, versículo 13, só presta atenção aqui, eu vou descrever. Ele está dizendo, por que é a vossa vida? É uma neblina. Amanhã você pode estar duro, morto. Então é uma presunção da nossa parte dizer, não, eu vou estar vivo, vou ganhar dinheiro, fazer isso. E aí ele conclui, se o Senhor quiser. Saiu uma propaganda, um administrador da igreja me mostrou, mas impressionante, não sei se já viram, acho que não passou no Brasil não, da Reebok, daquele tênis. É uma mulher, ela está no hospital, e os médicos em volta e ela pronto para dar luz. Daí um pouquinho a criança nasce. Bum! A criança bate assim na vidraça, rebenta a vidraça e ela começa a voar. Aí você vai vendo as nuvens, daí um pouquinho ele está crescendo, ele é um adolescente, ele põe a mão aqui e ele continua. Daí um pouquinho vai mostrando a careca dele, os dentes caindo e aí pá! Ele cai dentro de uma sepultura. E aparece, life is short. A vida é curta. Aproveite o Reebok. Olha, mais uma propaganda eu tenho. Está aqui que eu não trouxe o multimídia, senão eu teria mostrado para vocês. Tem um impacto impressionante. Então, muito cuidado com isso. A vida é curta e não adianta. Ari, tá bom. Eu não vou perguntar quem está endividado aqui, eu sei que ninguém está, mas deve ter um ou dois. Então, eu quero auxiliar você. Como sair de dívida e ter uma vida financeira equilibrada? Primeiro, descubra onde e como você gasta. Sabe que tem pessoas que não sei onde o dinheiro foi. Aquela cara de flamenguista assim, não sei. Tenha paciência. Separe o que você deseja daquilo que você precisa. São duas coisas diferentes. Calcule o custo do seu carro, mês, seguro. E, infelizmente, aquela folha que eu perdi, dá tudo isso para você calcular, dividir por 12, o IPVA, etc, etc, para você fazer. Marque tudo que você gasta. Tem um cadernozinho e começa tanto para o leite, tanto para o açúcar, tanto para isso, tanto supermercado. No fim do mês você olha, por exemplo, já sabe que o Flamengo vai perder para o Santo André. Para que comprar o jornal? Está entendendo? Então não precisa. Porque quando a gente quer sair de dívida, a gente realmente vai parar com muita coisa. Presentinhos. Quer ver uma coisa que surpreende a gente no orçamento nosso? É presentinho. Olha, e nasceu a filha da fulana, a minha amiga. E eu tenho que comprar um presentinho. Aí vai. Só que, se as suas finanças estão em ordem, você tem dinheiro para comprar o presentinho, ótimo. Talvez você já tenha no seu orçamento dinheiro para presentinho. Mas se você não tem e está querendo sair de dívida, esquece. Chega para a irmã e diz, eu gostaria de fazer uma coisa, mas eu não tenho, eu fiz um bolinho para você. Biscoitinho desse tamanho, entrega para ela. Não tem esse negócio. O seu alvo tem que ser sair de dívida. Cuidado com os juros. Irmãos, eu tenho cartão de crédito, mas dia 15 vence. Dia 15 automaticamente já cai. Não entre naquela. Cartão de crédito, você gastou 250. Olha, pagamento mínimo, R$17. Se você não tem os R$250, rasgue o seu cartão, porque o juro é muito alto. Eles roubam. Eles pegam o seu dinheiro. Eu estou para confirmar uma coisa que eu vi sobre o talão de cheque. Em 1984, o real foi implantado. Isso eu preciso checar, não sei se é certo ainda. Mas se você, naquele dia, tivesse depositado R$100, hoje você teria acumulado uma fortuna de 800 e tantos reais. Mas se naquele dia você tirasse do cheque especial R$100, hoje a sua dívida seria de 139 mil reais. Daria para você comprar um apartamento na Gávea. Lá o apartamento é baratinho. Nas Laranjeiras, aí é outro departamento, né? Aí não daria. Mas veja só como o banco pega dinheiro da gente.
Então, temos que ter cuidado. Continuando aí na sua folha, você quer sair de dívida? Então já descobriu aonde o dinheiro está indo? Agora ore. E eu espero, irmão, se você está em dívida, comece a orar. Senhor, eu quero ser sério contigo. E principalmente você que é líder de casais, que vai estar ensinando na sua e em outras igrejas sobre finanças, sobre vida matrimonial. Se a sua vida financeira não está em ordem, você está desqualificado para ensinar. Proponha no seu coração, pela graça de Deus, e é a graça, irmãos, eu vou sair de dívida. Se necessário, faça uma mudança radical no seu estilo de vida. Faça uma lista dos bens que você possui, comece a vender alguma coisa para pagar. Eu distribuí uma folha aí de quem você deve, para você ver aonde se paga, aonde paga mais juros. Começa por aquela conta grande e começa a pagar ali. Aprenda a viver de acordo com o disponível em cada situação. Olha, o que Paulo está dizendo aí nesse texto? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar em abundância, como padecer necessidade. Ele aprendeu, ele diz aí o texto da Bíblia, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar lá em cima, sei estar lá embaixo. Deus abençoa você e o seu salário sobe. Aí o que você faz? Sobe o padrão de vida. O problema é que amanhã ou depois você é transferido e vai ganhar menos. Abaixar o padrão de vida é muito difícil. Subir é fácil. Nunca me esqueço disso. Muitos anos atrás, Carolina e eu estávamos no supermercado e passamos perto dos queijos assim. Vamos pegar um queijo mineiro. Olha, a primeira coisa, você sabe a diferença. É fácil de saber se o queijo é mineiro ou não. Você provou, é gostoso, é de Minas. Provou, não gostou, pode ter o rótulo que tiver, tal, não é de Minas. Pode crer. O queijo mineiro é bom. Principalmente aqueles que têm uns buracos grandes assim. Olha, fabuloso. Então, vamos levar um queijo. Pegamos um queijinho daqueles, jogamos no carrinho. Na semana seguinte, nós passamos, escuta, aquele queijo estava gostoso, né? Mas claro que estava gostoso, é de Minas, né? Pega e põe. Na terceira semana, o que acontece? Você nem pergunta, você já pega o queijo. Quem disse que você tem que comer queijo todo dia? Mas é fácil subir o padrão de vida, difícil é descer. João Mirbetti, naqueles artigos que ele escreve no Estadão, ele cita uma economista britânica, e eu gostei da frase dela. Ela diz, o melhor lugar para você passar férias é, na mesma hora veio Minas Gerais. Foi o que veio à minha mente, né? Claro. Mas ela acrescenta, o melhor lugar para passar férias é dentro do seu orçamento. Olha, guarda essa frase é preciosa, não é minha não, é de uma economista britânica. E se você for ensinar, essa é coisa importante. É o melhor lugar para passar férias. Vai ter a convenção batista lá em Fortaleza. Varig, 10 suave prestação. Quem conhece uma prestação suave? Suada sim, suave nunca. Se Deus quer que você caia de joelhos, Senhor, eu quero ir àquele congresso. Oikos! Ano que vem, vai ter, ele está convidando o melhor pregador aí do Brasil, que vai chegar e vai estraçalhar, vai ser uma bênção. Mas só que eu estou em dívida, comece hoje a economizar para vir à conferência do OICO ano que vem. E se você não tem dinheiro, não venha, não dê cheque pré-datado. E essas coisas todas. O jovem na nossa igreja precisa ser instruído. Ele vai se casar. Então ele compra o colchão do Benjamin, a prestação. Ele compra a geladeira do Najib, a prestação. Ele compra a mesinha do Davi, a prestação. E aí ele sai na lua de mel para passar em Porto Galinha, lá na Bahia, mas ele comprou a prestação. Quando ele vem voltando, já começa, varig.
no ouvido dele. Chega em casa, ele abre a geladeira, ela fala, Nagibe. Aí ele vai deitar, o colchão diz, Salim, Salim, Salim. Olha, ele não tem sossego. Faça uma economia, não dá para ir a Portugalinha, vai a Long Beach. Isso é a Praia Grande que tem ali em São Paulo. Está entendendo? Vai a Praia Grande, vai ali, vai perto da sua cidade. Não faça dívida, leva Deus a sério nessa área. Então começa a sair de dívida. Não acumule dívidas novas. Da agora para frente, nada de dívida nova, hein? Crie um programa de pagamento para cada credor. Por isso que eu distribuí essa folha para você ver como é que eu vou sair dessa. Pague aquele que cobra mais juros primeiro. Estabeleça um orçamento por escrito e siga-o. Aí é que está o orçamento, que era para você ver, ter na sua mão. Mas você senta com a sua esposa e diz, querida, vamos gastar tanto aqui, tanto aqui. Primeiro, veja a sua entrada. Quanto é que você ganha? E cuidado com uma coisa. Se eu perguntasse quando você ganha, e você diz, eu ganho R$1.000, é mesmo? Você já descontou? É líquido isso? Não, é bruto. Então você não ganha 1.000, você ganha 700. Porque tem isso, mais aquilo, então você não ganha, precisa estar atento a quanto você ganha. Então nós temos que saber quanto é que é o meu líquido. Dentro desse líquido, como é que eu vou manejar o meu orçamento? Então, querida, a nossa situação é esta. Que coisa boa, marido, se você pudesse sair daqui, sentar com a esposa, conversar com ela. Essa é a nossa situação financeira. Ali, preto no branco, na ponta do lápis, querida, eu conto. Uma coisa a mais importante. Se você tem filhos de uma certa idade, reúna os seus filhos em volta da mesa e diz, queridos, nós somos uma família e isso é importante, que vocês nos ajudem. Mamãe e papai quer sair de dívida. A palavra de Deus diz isso e isso e isso. Então eu quero contar. Porque o adolescente vem, pai, eu preciso de dinheiro para o cinema. Mas se você está saindo de dívida, você quer a bênção do seu filho também. Então, filho, olha, eu vou dar só um trocadinho, vou dar tanto, essa vai ser a sua mesada, não vou poder dar muita coisa. Aí, R$5, seja o que for. Pode gastar esses R$5 como você quiser esse mês. Mas não tem mais do que isso. Reúna a família, para os filhos também participar disso. E depois, o dia que sair de dívida, regozija com ele, faz um culto especial na família para sair. Continuando aqui, estabeleça um orçamento por escrito, se necessário, arrume uma renda complementar, mas temporariamente. Então procure ver se há um jeito de você fazer um pequeno bico para ganhar um extrazinho, quem sabe no sábado, para poder pagar. Sai de fato das dívidas. Antes de comprar alguma coisa, dê a Deus a oportunidade de providenciá-la. É uma ilustração muito antiga, mais de 30 anos, é uma dessas preciosas. Carolina e eu saíamos, naquele tempo, às sextas-feiras, era a noite que eu separava para ela. Então eu e ela saímos, nossa filha tinha nascido, essa filha está com 32 anos e é professora, ela tirou o doutorado e é professora do seminário em Londrina. Então, eu segurando a mão da Carolina, andando no shopping, ela olhou e viu vocês chamam bebê conforto aqui, ou Moisés, bebê conforto, né? A Carolina falou, nós precisamos de um desse. A filha tinha nascido. Aí eu, como bom mineiro, né, fui logo no preço. Eu me lembro até hoje, 136. Aí eu falei, querida, nós podemos comprar agora, mas que tal darmos a oportunidade a Deus de providenciar para nós? Ela falou, tudo bem. Eu falei, se não, sexta-feira que vem a gente compra. Agora, quando você fala isso, você não chega perante a igreja e diz, irmãos, estou orando para que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, providencie um bebê conforto, que a minha filhinha, coitadinha,
está precisando de um bebê conforto. Mas eu sei que Deus vai providenciar. Olha, aí vai chover bebê conforto à torta e à direita. Não, você não fala com ninguém. Isso foi na sexta. Na terça-feira, uma vizinha nossa, uma americana, chegou e falou: Carolina, nós temos 3 filhos, sabemos que não vamos ter mais. E a sua filhinha nasceu. Você não gostaria de usar esse bebê conforto? O 136 ficou no meu bolso. Mas lembre-se de quem é o 136? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Não é para falar: ei, agora vou gastar. Não, eu tenho que saber administrar o dinheiro que é do Senhor. Eu não entendo por quê. A uns ele concedeu mais do que a outros. Mas não pense, o Antônio Hermílio de Moraes ele vai ser responsável diante de Deus. Deus não confiou aquele dinheiraço todo a mim, mas confiou a ele. Crente ou não, pagão ou não, é problema dele. O que Deus tem confiado a você é que você vai ser responsável por ele. Antes de comprar, dê a Deus a oportunidade. Não vai comprando, isso aqui, tem dinheiro, vai comprando, não. Ore ao Senhor. É aí que você vai acumulando as suas experiências para finanças. Aprenda a gastar sabiamente. João 6,12. Vocês conhecem o texto. Olha como funciona. João 6,12. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ó, já é tarde aí, despede essa turma para eles irem comer fora, porque não dá. Aí Jesus falou: escuta, o que você tem aí? 5P mais 2P mais é igual a 5.000 mais M mais C mais 12C. Olha como a matemática de Deus é diferente da nossa. 5P's mais 2P, 5 pães mais 2 peixes é igual a 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças e mais 12 cestos. Eu não sei, mas eu gostaria de ter andado com Jesus, porque acho que Jesus era, no sentido reverente, mas um barato para a gente andar com ele. Ele tinha um senso de humor. Lembra que eles chegaram para ele: Senhor, olha, despede a turma aí. E ele tinha ensinado sobre fé e tal. Aí ele multiplica. Quantos cestos? Ele fala: recolhei tudo. Quantos cestos? 12. Apóstolo, 12. Agora imagina, cada um catou, encheu o seu balaio, e aí andando com aquele cheio de pão, resto de pão e peixe ali, e um olhava para o outro, o Pedro olhava para o Tiago: ele é de morte, hein? Que coisas! Pare de comprar a prestação e passe a comprar somente à vista. Desenvolva uma resistência contra vendedores. Vendedor é uma praga. Eu sei porque eu fui. Quando criança, eu na Vitória, Minas, o trem que saía de Governador Valadares para Vitória, eu saía vendendo pé de moleque e biscoitinho e broinha que a mamãe fazia, porque nós éramos muito pobres, e eu vendia ali. Aí eu fui crescendo mais, saltava o Rio Doce, pegava frango, comprava frango e vendia frango na estação. Depois eu pegava coco e vendia coco. Olha, tá, cocão, tal. Depois carregava a mala. Sempre gostei de vender. Mais tarde eu fui para Belo Horizonte e comecei a trabalhar como vendedor na Rua dos Caetés, vender sapato. Fui para os Estados Unidos e durante o verão eu fui para Nashville, no Tennessee, e lá eu recebi uma aula para vender durante o verão. Então eu aprendi como se bate numa porta. Eu fico com a dó dos camaradas que chegam lá para mim vender qualquer coisa e falam: quer comprar? Eu falo: não. Eles viram e voltam e falam: coitado desse camarada, nunca aprendeu o que é ser um vendedor. Eu aprendi lá que você chega, bate com aquela força, porque a televisão está ligada, a máquina de lavar. Então você tem que chamar a atenção. Nós não gostamos de mosquito, mas o americano odeia mosquito. Em toda casa, além da porta, tem uma tela. E aí você bate na porta e você vira. Fica com essa cara feia, olhando que a mulher abre e assusta, né? Então,
você dá uma volta e... Aí a hora que ela abre a porta, você vira e diz, Hi, Miss Jones. Dá aquele sorriso, você aprende até esses truques, tá entendendo? Hi, como é que vai, Miss Jones? Porque você sabe o nome dela. A senhora vai à primeira igreja batista ali, né? Pastor Fausto. Ela fica, por quê? Se você não vendeu na casa anterior, você aprendeu aonde a vizinha vai, que igreja que vai, quem é o pastor, quantos filhos tem. Você recebe esse tipo de treinamento, é o chamado pre-approach. Então você aprende aquilo, quando você chega lá e fala, olha, a senhora vai à primeira igreja, o pastor Fausto. Ah não, é do pastor Gilson, que beleza. Olha, e a essa altura eu já visitei a igreja da comunidade, eu fui para um lugar chamado Oak Ridge, do Tennessee, vender lá. Então, vendedor é uma peste. Olha, compra esse ferro aqui, ele lava, passa e cozinha para a senhora. Cuidado. É o melhor preço. Também não faz uma viagem daqui a São Paulo de ônibus ou flamenguista de bicicleta para ver se lá é mais barato do que aqui. Está entendendo? Não vale a pena. Será que eu preciso mesmo, etc. Não conte levianamente com a graça de Deus. E ajude a sua igreja. Tem igreja que fala, pela fé. É fé mesmo ou é burrice? Esse negócio de fazer pela fé e depois não pagar a conta. Sabe, irmãos, tem igrejas que constroem e todo mundo passa e fala, que pena, construíram isso aí, mas não pagaram até hoje. É bem possível que você saiba, aqui eu estou vendo algumas cabeças balançando a cabeça no sentido positivo, que tem. É a mesma coisa quando você está em dívida. Não conte levianamente com a graça de Deus. Não justifique as suas dívidas dizendo, Deus está provando a minha fé. Não, se Deus está provando a sua fé, na hora que a conta de luz chega, ou vence, o dinheiro vai chegar. Se a conta de luz vence hoje e não entrou o dinheiro, Deus está querendo te ensinar uma lição. Porque quando o camarada chega para cortar a sua luz, e o vizinho olha e fala, ei, está distribuindo o evangelho de João para todo mundo aí, mas não paga a conta da luz. Já pensou que testemunho? Que coisa horrível. Olha aí, está sempre convidando a gente para ir à igreja, mas não paga a luz. Cortaram a água dele. Você vai ter que ir no vizinho pedir água, o vizinho incrédulo fala, você é crente, hein? Que vergonha. Não tome dinheiro emprestado, já falei sobre isso. Se perder o emprego, para de gastar, reúna a família imediatamente, começa a vender o que tem, não fique parado, faça bicos. Você perde o emprego, tem gente que fica em emprego. Prepara o seu currículo, se for o caso, começa a bater em portas, vai procura. Não, abre o jornal todo dia, olha quanto tem de emprego, vai lá, você vai receber muitos nãos, mas alguém vai falar sim. Não, fica em casa vendo TV. Perdeu o emprego e a esposa precisa ficar, vai trabalhar, homem. Aí começam as brigas. Cuidado. Fiador. A Bíblia não diz, não fique por fiador. Mas a Bíblia é extremamente dura na leviandade no ficar por fiador. É burrice ficar fiador. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, a coisa é séria. Eu não posso, Vidal, não tem problema. Vou assinando. Emprestar dinheiro é uma outra área séria. Eu não empresto. Ninguém. Eu dou se eu tenho. Eu estou só esperando um irmão da igreja chegar, um indivíduo da igreja que eu não tope, que eu não vou com a cara dele. Aí eu vou emprestar dinheiro para ele. Ele vai mudar de igreja, vai para a sua igreja, vai passar para o outro lugar. Primeiro, eu não quero escravizar a pessoa. E o que toma emprestado é o quê? Escravo do que empresta. Provérbios 22, 7. Então eu não quero. Então, o irmão Vital me pede R$500 emprestado. Eu penso, R$500. Então, eu preciso desses R$500. Eu tenho. Mas eu vou precisar dele na semana que vem. Ou daqui a 4 semanas. Eu falo, olha, eu não vou poder. Mas Ari, você não tem R$500? Tenho.
Então, não, mas eu tenho que pagar daqui a um mês, eu tenho que pagar isso, o meu cartão de crédito vence. Não, Vital, isso é coisa só de uma semana, uma coisa assim. É a famosa história, né? Primeiro, se ele está me pedindo dinheiro, eu já sei que a vida dele não está corretamente ali alinhada com a palavra. E é quase certo que ele vai falhar. Aí eu falo, não, eu tenho e eu vou te dar. Não, dado eu não quero. Beleza, o dinheiro fica comigo. Ele é orgulhoso, melhor para mim. Agora, se ele não é orgulhoso, eu dou. Se é uma quantia maior, eu falo, eu vou te dar e você não me deve nada. Se um dia você estiver nadando em dinheiro e quiser me dar esses R$2.000, eu aceito. Mas lembre, pode olhar no meu olho, não me evite, não mude de igreja, você não me deve nada, eu estou te dando os R$2.000. É assim que eu ajo. E olha, até hoje, do que eu fiz só 2 vezes, um era um americano que eu emprestei $100 para ele, ele me deu o cheque. E o outro foi meu irmão, que eu arranjei R$2.000 para ele ir aos Estados Unidos, depois ele me deu. O resto foi e dado mesmo. Se vier, então, os R$2.000, aí eu já sei que eu posso ir ao McDonald's e fazer uma alfarra com aquele dinheiro, levar a Carolina. Como é que eu ganho dinheiro? Trabalhando. Irmãos, olha esses versículos. Vai ter com a formiga preguiçoso, trabalhando, economizando. Irmãos, você sabe que de 10 bananas, esse artigo que saiu no Estadão, de cada 10 bananas que sai do cacho, apenas 4 chegam à nossa mesa? Sabe, de cada 3 prédios que se constrói em São Paulo, poderia se construir um 4º prédio. Nos Estados Unidos, a perda é de 10%. No Japão é de 10% numa construção. Claro, corta uma tábua, prego que entorta e tal, sempre há uma perda. Mas no Brasil é de 33,3%. Veja, isso saiu no artigo, Exame e outras revistas aí. É uma barbaridade. Pense só em coisas que nós gastamos, economizando, por isso que João está aí, 6,12. Jesus falou, pega os pedacinhos aí do pão que sobrou, do peixe que sobrou. Nós jogamos muita coisa fora, viu? Planejando, coloque em ordem de prioridade e acerte sua vida. Investindo, economize R$50 ou R$10. Agora o que se segue aí, vocês já sabem, contribuindo para o reino, e eu tenho uma página inteira sobre isso. Dar é um dever e é uma coisa periódica, esse 1 Coríntios aí. E depois lá embaixo, na página 11, dicas práticas. Faça um orçamento e cumpram. Quem é você, assalariado, autônomo, empresa, etc. Tenha sabedoria no gastar. Você sabe qual é o seu padrão de vida, etc. E os irmãos podem ler aí. A sociedade diz, você pode contrair, página 12. Pode contrair dívidas quanto quiser. Compre agora e pague depois. Qual é a prestação agora que está? A Casas Bahia agora, acho que, e a Casa 100? Compre agora e comece a pagar quando? Setembro. Esse é um mundão. Compre agora e pare em setembro. E aí em setembro você está enforcado. Quem sabe até lá você já perdeu o emprego. Hein? Aqui é Ponto Frio, né? Olha, então Ponto Frio é gelada, viu? É gelada mesmo, não entra nessa não. Muito cuidado. A Bíblia diz, o Senhor desencoraja o endividamento, porque Ele quer tornar-nos livres para servi-lo. Romanos 13:8. Aí uma série. Efeitos colaterais, pressão dos credores. É duro você estar recebendo carta toda hora, telefonemas e tudo. Prejudica a sua saúde, destrói o ânimo físico, aumenta estresse, ansiedade e outros males, leva à insatisfação, inveja, cobiça. Nunca despreze os bons conselhos. Olha, quer sair de dívida? Conversa com alguém mais experiente que você. Se você tem confiança no seu pastor, senta para ele e diz, pastor, eu preciso de ajuda, etc. A sociedade diz, você não precisa de ninguém para lhe dizer o que fazer. O homem sábio aceita com alegria instruções que recebe, mas quem se apressa a dizer,
Isso eu já sei, acaba arruinando a sua própria vida. Honestidade acima de tudo. Irmãos, lidar com dinheiro é coisa séria. Aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Conclusão. Qual é a sua situação financeira? Qual é a situação que você gostaria de ter? Eu não vou fazer apelo para você levantar a mão, nem nada. Mas eu vou fazer um apelo para você decidir no seu coração. Primeira coisa, para você conversar com a sua esposa e a esposa conversar com seu marido sobre finanças. E segunda coisa, que vocês dois juntos, se estão em dívidas, vão decidir diante de Deus que pela graça dele você vai sair de dívida e viver uma vida financeira equilibrada. Perceberam, irmãos, que a Bíblia tem muito mais do que o dízimo na Bíblia? A Bíblia tem muito mais a falar sobre o dinheiro do que Malaquias 3:10.